Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o toque supersticioso, que é um tipo de toque no qual a gente vai ter obsessões, pensamentos obsessivos relacionados a cores, números e alguns rituais que a pessoa faz com o objetivo de evitar alguma desgraça. Então, quando a gente fala dessas cores, números, a pessoa associa isso à sorte ou a azar. Então, como exemplo, a pessoa evita os números 7, 13 porque acha que são números de azar. A pessoa evita usar cores roxo, preto porque acha que está associado à morte. Aí vale dentro disso, né? Vou dar mais alguns exemplos, mas vale a gente destacar que em nenhum momento aqui eu quero patologizar as superstições. Porque as superstições estão associadas ao quê? Ao valor de uma cultura, às crenças de uma cultura, a um comportamento que é mais cultural. Por exemplo, bater 3 vezes na madeira, não passar embaixo de uma escada, evitar quebrar um espelho. Bom, isso tem a ver com esses valores sociais que são compartilhados, né, na cultura, mas que assim não geram prejuízos, não geram uma grande angústia diferente do toque, onde sim a gente percebe limitação, prejuízo, sofrimento se a pessoa não faz aquilo. Então, esclarecido isso, a gente pode pensar em mais alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que ele evitava, né, de usar blusas com alguma estampa, porque ele achava que isso podia influenciar os outros a alguma coisa ruim. Ou uma paciente minha que sempre que eu usava, né, ou que ela cruzava com alguma coisa relacionada à cor azul, ela achava que algo de ruim ia acontecer, uma briga, um conflito. Já um outro paciente eram coisas relacionadas à cor preta, porque ele sempre associava preto e roxo à morte. Então eu lembro que um dia eu pedi para ele assinar um contrato lá no consultório presencial e ele pegou, olhou para mim e falou assim: doutora, pode ser de outra cor? Daí eu não entendi, né? Eu falei, sim, pode. E dei outra cor para ele, dei o azul. Aí depois que ele me explicou que na verdade tinha a ver com a cor preta, ele me chamava de doutora, mas é só Leila, tá, gente? Essa mesma paciente da cor azul, ela tinha muita dificuldade com os números que não fossem impar, então tudo tinha que ser impar. Então ela organizava as coisas na bolsinha dela, da marmitinha dela, tudo tinha que ser em número par, porque para ela isso tinha um significado. Pessoas que associam que se começarem coisas em determinado horário, em determinados dias, pode acontecer algo de ruim. Então sempre tinha uma moça que me perguntava lá no Instagram, lá na caixinha: o toque tá dizendo que se eu começar antes do horário tal, algo de ruim vai acontecer. Sempre pensando que se fizesse, né, dentro daquele horário ou antes daquele horário, poderia acontecer algo de ruim. Então ela sempre tinha que esperar, um outro rapaz também, sempre tinha que esperar chegar dia tal para então começar as coisas, porque senão algo de ruim ia acontecer. E por aí vai. Então, por exemplo, os objetos precisam estar de determinada maneira, senão algo de ruim vai acontecer com a minha mãe. Ou que, por exemplo, o fato de eu ter pensado num acidente, eu tô pensando em acidente de avião, então algo de ruim, sei lá, um acidente de avião vai acontecer com meu pai que tá indo viajar. E assim a gente vai tendo vários exemplos de como o toque, né, seja até coisas relacionadas a um um pensamento mágico, né, um conteúdo que a gente chama de mágico, de coisa assim que não tem como acontecer, mas que o toque acaba se agarrando e fazendo vocês acreditarem que sim, que vai acontecer. E aí a gente então pode se perguntar assim: tá, como lidar com esse tipo de pensamentos? Bom, infelizmente, só contestar, só corrigir o pensamento, para muitos pacientes não vai funcionar, para muitos de vocês não vai funcionar. Por quê? Porque muitos de vocês sabem que isso não tem lógica, vocês sabem que essa cor, que esse número, que esse dia, que esse horário, que esse ritual, que isso não vai evitar nenhuma desgraça futura, não vai proteger, mas é difícil para vocês desafiarem isso. Então a gente precisa, sei que é difícil para vocês, mas a gente precisa começar a trabalhar com a ideia de que a gente precisa começar a desenvolver nossa tolerância à incerteza. O que é isso? Então eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês e agora no momento que eu gravei o vídeo, eu atendo, né, não sei se vocês já me acompanham lá no Instagram, mas eu atendo num cômodo superior da minha casa, então eu tenho aqui todo um consultório montado online. E agora, enquanto eu tava gravando o vídeo pra vocês, enquanto eu tô gravando, eu escutei que minha filha começou a chorar bastante. Eu posso começar a pensar que, caramba, nossa, justamente porque eu dei o exemplo de que aconteceu algo de ruim com alguém da minha família, aconteceu algo. Porém, não é verdade, não é por isso. E enquanto eu tô aqui em cima, eu não consigo ter certeza e garantia de que nada de ruim vai acontecer com ela lá embaixo.
mas eu preciso desenvolver essa tolerância e incerteza, eu preciso aceitar que coisas ruins podem acontecer, seja comigo, seja com a minha filha, seja com a minha mãe, seja com meus irmãos, seja com meu marido. Sim, coisas ruins podem acontecer. E isso faz parte da vida, mas não é verdade que elas vão acontecer nessa intensidade que o toque está te dizendo, não é desse jeito. Vocês sabem que não é. Quantas vezes o toque fica falando que vai acontecer e não acontece. E não é porque vocês fizeram um ritual que não aconteceu, não é por conta disso. É porque não é disso que depende para as coisas ruins acontecerem. Então, agora eu escutei minha filha chorando, provavelmente ela caiu um tombo bem feio, né? Porque eu já sei reconhecer os tipos de choro, quando é choro de dor. E foi um choro de dor. E assim, provavelmente ela subiu em algum lugar que não podia e caiu de lá. Provavelmente alguém tirou o olho dela, descuidou dela. Alguma coisa nesse sentido aconteceu. Não foi porque eu estava gravando aqui o vídeo e ia dar o exemplo de acontecer algo de mim com ela. Não foi por conta disso. O toque vai fazer parecer que é. Viu? Só porque você ia dar o exemplo da tua filha, como você sempre dá, aconteceu. E não é verdade. É tentador eu acreditar nisso. Claro que é. Mas eu não posso acreditar porque não é verdade. Então a gente pode também entender isso, assim, que às vezes não vai ser muito útil ficar tentando corrigir o pensamento, porque vocês já sabem que não é verdade, mas vocês têm medo de correr esse risco. Entender quais são as contradições que estão ligadas a esses pensamentos que eu tenho. Então, pera lá, se eu realmente tenho o poder de evitar uma desgraça, então vou testar isso, deixa eu ver, olha só. Olha como que as pessoas vivem lá na África, né? Em algumas partes específicas, né? Quantas pessoas estão sujeitas a sofrimento, estão numa situação precária. E, já que eu tenho tanto poder, vamos lá, vamos testar se eu consigo realmente impedir essas desgraças, coisas ruins. Vamos lá. Ou, por exemplo, alguns pensamentos que contrariam as leis da física, que eu tenho um poder de atrair algumas coisas. Então, vamos testar, vamos ver se acontece. Para isso, a gente pode fazer alguns experimentos, né? Experimentos comportamentais, por exemplo, de premonição. Então, a gente vai tentar aqui pensar em uma pessoa, um cantor, um influencer, uma influencer famosa, e que vocês vão tentar pensar que algo de ruim amanhã vai acontecer com essa pessoa. Então, por exemplo, eu vou pensar, sei lá, numa cantora que eu adoro, Shakira. E aí eu vou pensar que a Shakira vai sofrer um acidente de carro. E aí amanhã eu vou vir aqui na internet e vou pesquisar se aconteceu um acidente de carro com a Shakira. Vocês acham que vai ter acontecido? Qual a chance disso acontecer? Só porque eu pensei. Não vai acontecer. Ai, Leila, meu Deus, olha que coincidência, aconteceu. Beleza, o que fez a Shakira se acidentar? Foi porque a Leila pensou ou foi porque, sei lá, a pessoa que estava dirigindo estava imprudente, ela e o Piquet terminaram, ela estava brava, bêbada e, sei lá, é só um exemplo, tá, gente? E aí foi, bateu o carro. O que será que efetivamente fez ela bater o carro? Foi porque a Leila falou lá naquele vídeo ou foi porque alguma outra coisa aconteceu? Aí dentro dessa linha, pra gente desafiar também o pensamento supersticioso, já que o meu pensamento tem tanto poder, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que eu vou ganhar na loteria, eu vou comprar um bilhete, eu vou jogar e vou no outro dia ver se eu ganhei na loteria. Já que o meu pensamento tem tanto poder, por que só para um lado? Por que só para o negativo e não para o positivo? Se ele tivesse tanto poder assim, seria para as duas coisas. E assim a gente pode ir desafiando o nosso pensamento. Além disso, a gente vai, como nos outros tipos de toque, fazer com que a pessoa trabalhe aquilo que a gente chama de prevenção, exposição e prevenção de respostas. Que é ajudar a pessoa realmente a se expor àquilo que ela evita. Eu evito passar na frente de uma funerária, de um cemitério. Então, eu vou fazer com que a pessoa consiga aos poucos se expor a isso, passar na frente, usar aquelas cores que ela evita, aqueles números que ela evita e ver que nada de ruim acontece. E vou ajudar ela a reduzir aquelas compulsões que ela faz. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido. Se eu preciso fazer um determinado ritual, eu vou ajudar a pessoa a se abster, parar de fazer aquele ritual. Então, é isso que vocês precisam começar a fazer. Leila, mas o meu toque é muito grave, é muito intenso, então você também pode recorrer, além da terapia cognitivo-comportamental, que nem mais indicada para o toque, você pode recorrer também à medicação, porque a gente tem a medicação que ela funciona como um anti-obsessivo. Então, todos esses pensamentos supersticiosos são o quê? São obsessões. E a medicação vai conseguir trabalhar justamente em reduzir essas obsessões. Automaticamente, no que diminui as obsessões, vai diminuir a ansiedade e você vai conseguir ter mais capacidade de enfrentar o teu toque. Bom, pessoal, não quero me prolongar mais. É isso. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui embaixo, porque esse vídeo foi uma sugestão de vocês lá no meu Instagram. Me acompanhem, curtem, compartilhem, isso me ajuda bastante. Se vocês tiverem grupos de pessoas que sofrem de toque, enviem meus vídeos para tentar ajudar mais pessoas e também para me ajudar aqui no meu canal, tá? Porque é uma troca, então eu agradeço muito a atenção de vocês.
Qualquer coisa deixem aqui embaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!